Calorosas saudações, e nestes tópicos mais sensíveis não há introdução humorística para pedir like e subscrição. Podem pôr, obviamente eu agradeço, mas por razões óbvias não há introdução humorística. Isto porque no dia de hoje entramos no ano novo da pior forma, porque nova tragédia aconteceu nos Estados Unidos, porque um atropelamento mortal matou 10 pessoas e creio que cerca de 30 pessoas estão feridas, e foi um acontecimento propositado, não foi um acidente. Portanto, vamos ver o que é que se passou, porque entretanto já há novos adiantamentos relativamente à situação, porque é mesmo de última hora. Boa tarde, bom ano. Um ano que começou da pior forma nos Estados Unidos. 10 pessoas morreram na última madrugada em Nova Orleans. Há ainda cerca de 30 feridos, já transportados para diferentes hospitais. Um veículo avançou sobre uma multidão que festejava a passagem de ano na Bourbon Street. A polícia confirma que se tratou de um atropelamento intencional, mas o FBI descarta a tese de ato terrorista. Testemunhas revelam que o veículo foi contra a multidão e que o condutor depois disparou uma arma, o que levou as autoridades a responder também com fogo. 2 polícias acabaram por ficar feridos ao serem baleados. O suspeito está em fuga. A circulação foi interdita no local. É de resto um tema para desenvolver ao longo da jornada informativa da RTP3. Nós tivemos há uma semana, mais ou menos, o acontecimento na Alemanha, igualmente trágico, não é? Por acaso não sei quem é que vitimou mais pessoas, acho que foi este, não tenho a certeza. Enfim, qualquer um dos dois é péssimo. Creio que o FBI está a dizer que nesta circunstância não há a possibilidade de prática do terror, porque o Ano Novo não é propriamente uma celebração de cariz religioso, como é, por exemplo, a Feira de Natal na Alemanha, embora os acontecimentos posteriores tenham contado uma história diferente, embora contraproducente em determinados aspectos, mas com contornos um pouco dispares daquilo que se estava à espera. Aqui as celebrações são mundiais, não há propriamente uma conotação religiosa à questão de celebração do Ano Novo. Por isso é que eu acho, atenção porque isto ainda é muito em cima, por isso é que eu acho que descartam a questão da prática do terror, neste caso aqui em concreto. Agora há outro problema aqui, é que se não for com intenções de prática do terror, então só pode ser uma questão de saúde mental, ou neste caso, de falta dela. E portanto, se for essa a questão, eu creio que é igualmente grave, não é? Só que no caso em concreto dos Estados Unidos, este tipo de circunstâncias são muito mais recorrentes e mais mortíferas em termos quantitativos do que propriamente como acontece aqui na Europa. Também acontece na Europa, infelizmente, mas mais numa questão de atentados e afins. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, mas por motivos diferentes, mais relacionados com questões de saúde mental e afins. Não sei se é isso, quer dizer, provavelmente terá que ser, não é? Porque ninguém no seu perfeito juízo fará isto em 100% das suas capacidades normais, não é? Portanto, em consciência ninguém faz isto, mas creio que é por essa razão que o FBI está a distinguir os diferentes acontecimentos. Agora, também digo eu, mas isto são os meus 2 cêntimos, tendo em conta que ainda não capturaram, pelo menos ao momento em que eu estou a gravar este vídeo, ainda não foi capturado quem está em fuga, não sei até que ponto é que é cedo para dizer isso, não é? Mas é só a minha visão. Vamos continuar. We had this event started at about 3:15. It did involve a man driving a pickup truck down Bourbon Street at a very fast pace, and it was very intentional behavior. This man was trying to run over as many people as he possibly could. It was not a DUI situation. This is a more complex and more serious based on the information we have right now. We do know that there are 26 injured people who are at UMC Hospital. It is a very tragic situation for me to tell you that we know we have 10 people that this man killed. This perpetrator, he fired on our officers from his vehicle when he crashed his vehicle. 2 of our officers have been shot. They are stable. É uma situação em desenvolvimento, mas para já 10 pessoas estão confirmadas mortas, Antes de vermos, porque isto é outra peça noticiosa, já com mais adiantamentos relativamente à circunstância em questão,
Eu não sei, honestamente, qual é a dimensão que isto terá no continente europeu, em Portugal, não é? Por exemplo, a questão da Alemanha, estou a fazer a comparação, devido à periodicidade foi muito recente. Houve um grande alarido mediático por causa disso, não era razão para menos. Não sei até que ponto é que isto será na mesma dimensão aqui como foi a questão da Alemanha, porque os Estados Unidos, mesmo mediaticamente, estão um pouco mais longe, a realidade é diferente, se não foi uma questão de prática do terror também, enfim, criou uma dinâmica um pouco dispar nesse aspecto, portanto, não sei até que ponto, mas, em todo o caso, nos meios de comunicação social americanos, em Portugal, pelo menos eu tenho visto isto, os meios de comunicação não estão a falar assim tanto disto como nos meios de comunicação estrangeiros, estão mais preocupados aqui em Portugal com as festas de Ano Novo e etc, que também é importante, não é? Não digo que não, mas vou-vos dar aqui um exemplo dos 3 canais generalistas. Os telejornais à tarde, só a TRTP é que abriu com a notícia desta tragédia. Creio que a SIC abriu com o fim das portagens e a TVI abriu com a festa do Ano Novo. Portanto, não sei qual é a dimensão que isto terá, mas acho que deveria ter alguma dimensão importante, porque isto é claramente propositado, porque estamos a falar de um evento que foi propositadamente feito na noite de Ano Novo, ou seja, há sempre ali uma intenção do ponto de vista mediático pela data que é. Mas vamos continuar. 30 feridas depois de um carro ter avançado em alta velocidade contra uma multidão em Nova Orleans, no Louisiana, nos Estados Unidos. Estas pessoas estavam na rua a festejar a chegada do novo ano, quando um homem que conduzia uma carrinha pick-up conduziu a alta velocidade contra elas, abalroou dezenas de pessoas, provocou 10 mortes, mais de 30 feridos. As autoridades confirmaram há pouco também que encontraram no local dispositivos explosivos improvisados. Não se sabe exatamente que tipo de explosivos, mas eles foram encontrados no local, e o FBI, que está a investigar esta ocorrência, disse também que não se trata de um ataque terrorista. É pelo menos essa avaliação inicial dos investigadores que estão no local. Eu tenho aqui uma questão, porque enfim, nós não sabemos tudo na vida, ninguém nasce ensinado, não é? Mas tendo em conta que este indivíduo pega num carro, atropela 10, não, mais do que 10 pessoas, não é? Porque há 26 feridos e 10 mortes, pelo menos atropelou cerca de 36 pessoas, disparou contra polícias e tinha explosivos improvisados, mas tinha explosivos na mesma. Como é que é possível dizer, é uma pergunta genuína, atenção, como é que é possível dizer que nestas circunstâncias, a balear polícias com explosivos no carro e a atropelar no mínimo 35, 36 pessoas, como é que isso não configura um caso de prática do terror? Pergunta genuína. Se alguém me puder esclarecer, não é? Digo eu. Porque dadas estas circunstâncias, pelo menos na minha opinião, teria que estar em cima da mesa. Pode haver alguma configuração de caracterização deste tipo de crime que não configure a questão da prática do terror, e aí é só ignorância minha, daí eu estar a perguntar. Mas tendo em conta as circunstâncias que aqui estão descritas, e tendo em conta que já houve circunstâncias também, por exemplo, na Europa e até nos próprios Estados Unidos, com situações similares, onde foi claramente caracterizado como uma situação de prática do terror, eu acho, enfim, estranho, e volto a frisar, pergunta mesmo, que seja já descartada essa hipótese. Portanto, se alguém quiser comentar algo relativamente a isso, ou essa diferenciação, para me elucidar a mim também, eu agradecia desde já. Em Bourbon Street, e aconselham a população a não se aproximar deste local, porque decorrem ainda diligências para se perceber o que aconteceu. Há pouco, na conferência que foi feita pelas autoridades, também não foi divulgada a informação sobre o responsável pelo ataque, se ele foi detido ou se está em fuga. Essa informação não foi esclarecida, até porque não foram respondidas as perguntas. Isso... Atenção que havia, não sei entretanto agora, mas havia indicações, pelo menos que eu vi, não de meios de comunicação portugueses, mas que ele tinha fugido. Não sei se foi apanhado ou não, mas havia essa comunicação. Atenção que, da última vez que eu vi, não sei se entretanto foi apanhado ou não, porque nos momentos iniciais dava a indicação, pelo menos, alegadamente, que ele tinha conseguido fugir. Não sei ao momento.
será feito mais tarde numa conferência de imprensa. Portanto, há ainda dúvidas em relação a este suspeito. O que se sabe é que há uma grande presença policial no local, como é perceptível por estas imagens que foram filmadas nos momentos que se seguiram ao ataque. O homem que conduzia este veículo conseguiu contornar os vários pontos de controle da polícia. De cerca de 300 agentes estavam mobilizados para esta festa de passagem de ano. Ele contornou estes postos de controle da polícia e acabou por conduzir a alta velocidade contra a multidão. Vamos ver outras... Desculpem, só estou aqui a ver, não é? Portanto, esta rua está toda cortada. Eu não sei se o aparato policial que aqui está é no pós-acidente, no pós-ataque, não é? Eu gostava de ver como é que ele conseguiu contornar isto e entrar ali. Provavelmente não estava lá tanta polícia, se calhar é isso. Não sei se fui eu que compreendi mal ou se foi o jornalista em questão que se expressou mal. Mas é imenso aparato policial. Pá, impressionante. Pelo mau sentido, como devem imaginar. Imagens que nos continuam a chegar, porque, como disse, esta é uma situação em desenvolvimento. Imagens em direto, aqui já com o dia a nascer em Nova Orleans. Passaram já cerca de 4 horas desde a ocorrência, mas ainda assim ainda há muitos quarteirões interditos à passagem das pessoas, porque as investigações ainda estão a decorrer e, como dizia, ainda há uma grande presença da polícia no local para recolher indícios que ajudem a perceber primeiro o que levou este homem a fazer este ataque e depois se há de facto motivos para alarme e garantir segurança neste local. Isto aqui já me preocupa mais, porque ainda não foi especificado se ele foi apanhado ou não, ou seja, há a possibilidade de ele estar em fuga ainda. Os quarteirões circundantes estão todos fechados, ou muitos deles estão fechados, o que significa que é um indício de que ele pode estar em fuga. E não só. É importante reter que ele também tinha explosivos no carro, mesmo que sejam improvisados. Portanto, nada garantido que ele não tenha fugido com mais um ou outro explosivo com ele, ou tenha implementado ou colocado esse explosivo nas circundezas da zona onde estava, onde alegadamente pode ter sido apanhado. Portanto, são aqui várias circunstâncias perigosas ainda no momento, não é? Portanto, enfim, vários pontos aqui. Dizer logo que não é isto aqui é uma dúvida minha, dizer logo que não é um atentado ou um caso de prática de terror, não quer dizer a palavra. Quando há explosivos, vai balear polícias, ou baleou polícias e atropelou 35 pessoas no mínimo. Não sei, acho estranho, se alguém me puder elucidar. E depois esta questão de haver ruas cortadas 4 ou 5 horas depois, tendo em conta que ele tinha explosivos, ao risco pelo menos de eles estarem espalhados em algum lado ou colocados em algum lado. Mas enfim, digam-me a vossa opinião deste tipo de circunstâncias que infelizmente parecem cada vez mais recorrentes no mundo ocidental. Digam-me a vossa opinião, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.